Qual que é a importância disso para vocês? Como que vocês enxergam isso? Porque parece meio etéreo a gente falar disso, mas assim... Uma analogia que eu sempre fiz na sala foi que com a literatura, que uma coisa é você começar a estudar literatura, aí você vai estudar, vai decorar, vai aprender o que é o barroco, o que é o romantismo, o que é o período barroco. Ou se estiver vendo poesia, você vai ver o que é um verso alexandrino, o que é um verso assim, assado, o que é uma crônica, o que é um clássico, né? Isso no início. Você tem que saber. Mas com o passar do tempo, isso aí você já sabe, já entrou na urina, já saiu na urina, na verdade, né? Já entrou no sangue. O que você vai começar a fazer é ler os livros e curtir. Ter prazer com aquilo, né? Eu acho que a análise técnica é a mesma coisa. No início tem que decorar um monte de coisa, saber um monte de padrão, não sei o quê. Mas com o tempo, você vai simplesmente sentar e vai ler. Você vai ler o mercado. Você vai além da decoreba. E como chegar Mas aí? você sabe tudo. E como chegar aí? Não, tem que estudar. Tempo de tela, porra. Tempo de tela, não tem jeito. Tem que estudar e fazer anotação, não tem o que fazer. É que nem tela. faculdade, né? Eu costumo falar que assim, o pessoal acha que algo é simples e depois vira complexo. Não. Na verdade é o contrário, né? Ao contrário, Mas na Você verdade, começa, ao máximo, na hora que você estudar tudo, aí você vai começar a Até ter... fazendo, né? Você falou da macroeconomia e tal, economia, por exemplo, eu sou economista. Cara, economia é uma coisa que você pode estudar, mas se você for só anotando os eventos que vai acontecendo, tipo, aconteceu inflação aqui, subiu tal esse mês, agora esse mês caiu, esse mês... Você vai montando, porque é tipo um quebra-cabeça, e no final você tem a tua análise. Você já sabe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Entendeu? Análise técnica é igual. Então, se eu for anotando todos os eventos que tá lá, depois eu junto, quebra-cabeça, e aí você vai ver que é bem bacana. Você vai falar, caramba, por que o Ibovespa não sobe? Aí você começa a ver os dados, aí você fala, não tá subindo por causa disso, por causa vocês sentem daquilo. que assim, todos os trades de vocês conseguem explicar exatamente? Ou tem movimentos de mercado que vocês conseguiram capturar que vocês falam, cara, eu acho que isso aqui vem de uma percepção do mercado? Vai ter percepção, não tem como. Por exemplo, tem um tipo de trade que eu até aprendi com um aluno do projeto, lá nos idos de 2017, que é o bonde das tesourarias, né? O bonde das 15 horas no dólar, né? Que é uma coisa que eu não tinha me tocado, né? Mas ele mesmo, ele não era de tesouraria nem nada, mas ele tinha um bom conhecimento de como é que funciona o mercado de juros, mercado de dólar, à vista, etc. E realmente, às 15 horas, muitas vezes você tem movimentos, rompimentos e movimentos fortes do mercado, né? Então, tipo assim, não tinha explicação, mas no final tinha. Eu não sabia explicação, por quê? Mas aí ele explicou e realmente fazia todo sentido, né? As posições, o dólar à vista é a última hora do à vista no mercado, do spot. Então dá o último movimento, né? Igual sexta-feira. Por que sexta-feira é a sexta da maldade? É só olhar o gráfico semanal, não necessariamente toda sexta-feira vai ser sexta-feira da maldade. Mas se você vê que, por exemplo, a semana foi uma semana brigada, o mercado virou, etc. E na sexta-feira confirmou, tá confirmando que o mercado virou ou que vai virar na semana seguinte, você vê um monte de gente zerando posição, virando a mão na sexta-tarde ou já na parte da manhã, né, ao longo do dia inteiro. Então, são, entre aspas, padrões que, de repente, não é um padrão da análise técnica. Apesar do que você vai usar a análise técnica para operar, para identificar. Mas tem uma história por trás disso. Mas eu digo assim, existe um elemento que às vezes as pessoas chamam intuição, mas que na verdade é o tempo de tela que você está vendo aquilo acontecer que aquilo está tão internalizado que não... Que já fica automático. Por exemplo, o tal do Pablito, que o gift escondido, o back oculto. Eu sempre operava isso e na minha cabeça, era uma coisa de intuição. Eu não estava, né? Sabia, tipo, uma anotação, não lembrava, pelo menos eu não lembrava de nunca ter visto isso em nenhum livro de análise técnica. Eu operava isso, funcionava e eu achava que era por intuição. E não era. Na verdade, o meu inconsciente estava vendo o padrão ali. Tanto é que depois de fazer isso tantas vezes, né?
E o pessoal, como é que você sabia? Como é que você sabia? Eu falei, eu sabia, porque eu sabia. Eu falei, cara, mas como eu estou fazendo... E eu comecei a priorizar isso, justamente pós-pandemia, esse tipo de operação que o stop é muito curto, porque eu vi que a galera não suportava os stops técnicos, né? E eu falei, bom, preciso transformar isso num padrão, preciso explicar. Não posso falar que eu sabia, né? Porque eu sabia. Na minha cabeça era porque eu sabia. Aí fui buscar o padrão e tinha um padrão. Tanto é que depois que eu batizei com o nome, o próprio Mário falou, isso aí nos Estados Unidos também se chama com esse nome. Eu falei, porra, não inventei nada de novo, inclusive. Não, e sabe que essa história é engraçada, porque pra eu aprender isso nos Estados Unidos, eu gastei $5.000. Eu ensinou de graça no YouTube. mas assim, cara, é igual uma vez que eu já contei essa história aqui, assim, obviamente não vou revelar instituições, mas uma vez eu fui fazer um curso de dólar com um cara que ele me cobrou R$3.000, e aí ele dizia que ele era ex-operador da tesouraria de um banco gringo aí. E aí depois eu descobri que ele era estagiário de uma corretora pequena, entendeu? Mas eu brinco que esse curso pra mim foi maravilhoso, porque eu fiquei tão bravo depois que eu descobri isso, que eu comecei a falar assim, beleza, eu vou fazer curso dos outros, mas eu vou estudar a maior parte por livro. E, eu não quero ver, o que fulano tá falando do Bollinger. Eu vou procurar o livro do Bollinger que ele fala disso. Porque eu acho que eu fiquei meio traumatizado de ter me passado a perna, entendeu? Mas livro, cara, eu falo, tudo que eu ensino, eu tirei dos livros, não sai da minha cabeça. Eu não sou um cara, assim... criativo no sentido de inventar coisa. Até porque eu acho que não tem o que ser inventado mais nessa área. Sim. Né? Eu falo abertamente, tudo que eu ensino, nos meus treinamentos até pagos, etc., cara, eu já ensinei no YouTube. E eu não sei se você sente isso, mas assim, eu sinto que o que já tem é tanta coisa, igual outro dia, sei lá, igual foram me perguntar do Tom DeMark, assim, eu sei quem é o Tom DeMark, né, que ele é o operador do Steve Cohen e tudo, mas eu fui comprar um livro do Tom DeMark que eu achei num sebo lá fora. Cara, a quantidade de coisa que tinha, a quantidade de indicador que ele desenvolveu, eu falei, caramba, bicho, é tanta coisa que assim... Nossa, eu uso os três ou quatro básicos só. Quanto mais você complica, pior. Não, mas eu digo assim, dentro da análise técnica já tem tanta coisa que a gente ia passar uma vida estudando e ainda não ia conseguir aprender tudo. Tinha uma época, lá nos idos de 2007, eu tinha um setup com 12 indicadores diferentes. Caramba. 12 indicadores. E uma das coisas que me ajudou a cravar com precisão, que era topo do mercado americano, lá em dezembro de 2007, né? Que aqui foi ser só em 21 de maio de 2008, foi que pela primeira vez os 12 estavam dando venda. Entendi. Porque eu olhava os gráficos e falava assim, porra, tem 6 dando venda, 6 dando compra. Faz um score, 8 dando venda, 4 dando compra. Não tinha, né? Até você começa a entender, não, mas é que tem esses indicadores é mais para longo prazo, esse é mais para curto prazo, esse aqui é mais para tendência, esse é mais para tem uns que a correlação é muito alta, então tu nem precisa ter, não precisa, né? É redundante.